Isaías, capítulo 53. Livro de Isaías, capítulo 53, os alguns versículos, a partir do início. Diz assim a palavra de Deus: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, mas rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos sentar. A palavra do Senhor, a palavra do nosso Deus, retrata aqui o sofrimento do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, que era profetizado aqui no livro de Isaías 700 anos antes dele passar pela sua prova. Isaías vai retratando quem era Jesus. Ele já tinha uma identificação de Jesus, porque no livro de Isaías ele vai falar a respeito de Jesus, do começo ao fim. Por isso que ele é o livro messiânico. Ele vai falar de Jesus, ele vai profeticamente apontar para Jesus, o Salvador. Então, nesse capítulo 53, a primeira pergunta, né? Quem deu crédito? Quem creu em nossa pregação, né? Nós estamos aqui continuamente falando: o Senhor Jesus vem, o Senhor Jesus virá, Jesus ressuscitou, está vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Você crê? Aleluias, pode glorificar. Mas tem um mundo por aí que vê Jesus só como um profeta, homem que fez alguns milagres, compara Jesus com outros homens. Mas nós sabemos que esse Jesus, que foi à morte, ressuscitou, está vivo, e ele reinará para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Então, e a quem foi revelado o braço do Senhor? A igreja, né? A vontade do Senhor é revelada à igreja. Há sinais que o mundo percebe, mas mesmo assim o mundo continua sem saber a direção. Mas a igreja não. A igreja, ela foi privilegiada, porque agora ela conhece também os mistérios do Senhor, porque o Senhor revela a cada um de nós aquilo que é a sua vontade. Então, o texto vai dizendo, né? Porque foi subindo como renovo. O Senhor Jesus, ele é o nosso renovo nessa hora. Ele é o que renova a nossa esperança. Ele é o que renova a nossa vida, a nossa alma. E nós precisamos continuamente desse renovo. E esse renovo, ele é proferido no nosso meio pela presença do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que já revelou mistérios para essa noite, para esse culto. Já sondou os nossos corações, que nos traz a bênção. Porque essa é a missão do Espírito Santo de Deus, né? Interceder com gemidos inexprimíveis ao Pai, também derramar as bênçãos, derramar a sua alegria, a sua paz,
derramar os dons espirituais. Isso é dado pelo Espírito Santo. É que visita os nossos corações e faz a bênção do Senhor ser propagada. Mas Jesus, ele diz aqui que a palavra diz que Jesus era desprezado. Ele foi desprezado. Ele foi rejeitado. Quando o Senhor Jesus chega para Israel, para Jerusalém, como Salvador, Israel rejeitou o Senhor. Ele era rejeitado. Ele foi desprezado. Quando Jesus nasceu, não tinha lugar para ele ficar. Precisou nascer numa manjedoura, que era um lugar onde os animais ali viviam. Homem de dores. Você sofre a sofrimento, a dor. Jesus foi homem de dores. Ele foi o primeiro. Ele foi o exemplo. Homem de dores. E as dores muitas vezes que nós temos é dor da alma. Dor física. Vai ali e ajeita, né? Vai no hospital, toma um medicamento, ajeita. Mas a dor da alma, só o Senhor pode curar. Só o Senhor Jesus tem a cura para a alma do homem. É Ele que cura o teu coração. Porque o coração, nós falávamos ali no culto profético, o coração é o lugar da habitação de Deus. Não pode estar ferido. Não pode estar ferido. Tem que estar em plena comunhão com Deus, para que o Senhor Jesus habite, né? Porque Ele bate a porta, né? E Ele quer fazer morada no seu coração. O Senhor quer fazer morada no seu coração. Abra o coração e deixe o Senhor entrar. Tira tudo, né? O Senhor mostrou nessa noite que está fazendo uma cirurgia aqui, tirando o coração ferido e colocando o coração novo. Louvado seja o seu nome. Então, Ele não tinha formosura. Jesus não tinha formosura. Não é como tem nos quadros, alguém pinta Jesus, faz uma pintura, né, bonita. Mas a Bíblia diz que Jesus não tinha formosura. Os homens escondiam o rosto. Não queria ter contato com Jesus. Era característica do povo, né? Jesus era parecido com o povo. Ele nasceu e ali era homem. Não tinha diferença. Só que ele era o Filho de Deus. Ele veio com um propósito, salvar o homem. E o Senhor hoje quer te dar salvação. Então, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele tomou sobre si as nossas dores. Porque Ele era o homem de dores. O sofrimento de Jesus, que foi até a cruz do Calvário, a morte dele é do sofrimento, o maior sofrimento. E Ele tomou de nós, porque nós estávamos subjugados a esse sofrimento, a morrer eternamente. Mas o Senhor veio e nos salvou, nos libertou e nos deu vida nova, louvado seja o seu nome. E aí Ele vai dizer que o Senhor era ferido de Deus e oprimido. Ferido de Deus. Ele veio com o propósito do Pai. Olha, quando o Senhor olha para a terra e não vê homem algum capaz de morrer, de se doar pela humanidade, o Senhor Jesus se colocou à disposição. E o Pai disse, vai. Né? Ele veio, pagou o preço para nos dar a vida eterna, para nos dar a salvação, para nos dar a libertação, para nos resgatar. Foi o preço pago pelo Pai para resgatar o homem para a sua presença. Ele foi trespassado pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. A culpa que Ele não tinha, que era culpa nossa, Ele levou sobre si também. Mas aqui Ele vai dizer, é o castigo que nos traz agora a paz. Porque estava sobre Ele, Ele é o quê? O príncipe da paz. Então, esse castigo Ele nos trouxe a paz. A paz, quando nós dizemos, a paz do Senhor Jesus é a paz que o Senhor te dá. Não é nós que damos, é o Senhor que dá. Porque Ele tem essa paz. Porque Ele é o príncipe da paz. E nós, pelas suas pisaduras, somos sarados. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sofreu e não abriu a boca. Como ovelha, Ele foi levado ali ao matadouro, não reclamou, não blasfemou. O povo, quando sai do Egito, para caminhar no deserto, ele começa a sentir saudade do Egito, começa agora a
blasfemar, a reclamar: olha, nos trouxeste aqui para morrer no deserto, né? O povo é assim, reclama. Jesus que foi para a morte, não abriu a boca. Como ovelha muda, ele foi levado ao matador, não abriu a sua boca. Para cumprir o projeto do Pai, para fazer a vontade do Pai. E para encerrar, né, esse texto, o Senhor ele diz que por isso o opressor foi arrebatado. Pronto. A liberdade que nós queríamos agora é em Jesus, porque se servidos ao Senhor Jesus, verdadeiramente seremos livres. Louvado seja o nome do Senhor.